O Revista TST de hoje começa com um caso importante julgado ao longo da semana pelos ministros. A repórter Michele Chiapa acompanhou os trabalhos e conta pra gente. Olá, Michele. Olá, Ana Amélia. Em sessão do órgão especial do TST, os ministros confirmaram o entendimento de que não há questão constitucional em tema de horas de percurso. O caso é referente a um processo em que uma colhedora de laranjas havia pedido o pagamento das diferenças das horas de deslocamento para o trabalho. Segundo a profissional, ela gastava 4 horas por dia para chegar ao serviço em transporte fornecido pela empregadora, mas não recebia o valor referente a todo o período. Ao julgar o processo, o órgão especial entendeu que a matéria deve seguir entendimento do Supremo Tribunal Federal de que a questão é fundada na interpretação da CLT e na legislação que trata do assunto. Veja os detalhes do julgamento na reportagem. De acordo com o processo, a empresa havia firmado acordo coletivo de trabalho que previa o pagamento de 1 hora e 10 minutos diários de horas em itinere. O Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região no Paraná, ao julgar o caso, considerou inválida a norma coletiva e condenou a empresa a pagar à empregada as diferenças das horas de deslocamento. A segunda turma do TST manteve a decisão. A empresa, então, sustentou que o caso seria de repercussão geral e tentou levar a questão para o Supremo. Em 2014, o STF definiu o tema 762 da tabela de repercussão geral sobre a redução das horas em itinere por meio de acordo coletivo. O Supremo concluiu que não há questão constitucional com repercussão geral da matéria, pois se trata de questão fundada na interpretação da CLT. Mas 1 ano após esse julgamento, o ministro Teori Zavascki julgou outro caso sobre horas em itinere. Na ocasião, ele entendeu que a controvérsia se enquadrava no tema 152 de repercussão geral, que trata da renúncia genérica a direitos mediante adesão a plano de demissão voluntária. A tese definida para esse tema reconhece a validade dos planos de demissão voluntária por se tratar de condição ajustada por meio de acordo coletivo. Apesar dos argumentos da empresa sobre os casos julgados no STF, o vice-presidente do TST, ministro Renato Paiva, a quem cabe regimentalmente o exame da admissibilidade dos recursos extraordinários, negou o seguimento do apelo ao Supremo. O ministro destacou que o STF tem reafirmado em diversos casos julgados a inaplicabilidade do precedente relativo ao tema 152 aos casos concretos, que não tratem de renúncia genérica de direitos mediante adesão à PDV. O ministro afirmou ainda que, apesar da decisão monocrática do ministro Teori Zavascki à época, a repercussão geral foi afastada por manifestação do plenário virtual do STF. O vice-presidente destacou que o Supremo tem ressaltado a especificidade da decisão proferida naquele caso de natureza não vinculante e, portanto, não aplicável de maneira genérica às demais hipóteses que tratem das horas in itinere. Eu tenho que me curvar ao próprio Supremo. Enquanto o Supremo não cancelar o tema 762 e não disser que este tema está superado, eu não posso deixar de aplicá-lo. Eu não tenho como, ainda que entendesse de modo diverso, eu não tenho como superar esse entendimento. De modo que, respeitosamente, eu nego o provimento ao agravo. O ministro Ives Gandra Filho divergiu. O Supremo, num primeiro momento, não reconheceu repercussão geral. Depois, reconhece repercussão geral em questão fundamental e estabelece a ratio decidente quanto à negociação coletiva e começa a aplicar a casos concretos. Então, o dilema que nós ficamos nessas situações é o Instituto da Repercussão Geral, ele faz coisas erradas. O Supremo, uma vez dito que não há repercussão geral de um determinado tema, ele não vai poder mais julgar. Não tem sido isso o que tem acontecido. O próprio Supremo Tribunal Federal tem, muitas vezes, revisto seus posicionamentos, principalmente tendo em vista que o Instituto da Repercussão Geral, ele é um filtro, e com esse filtro, ele dimensiona, o Supremo Tribunal Federal dimensiona a sua capacidade de julgamento. O ministro Alexandre Ramos acompanhou o voto divergente.
Mas, por maioria, o órgão especial do TST negou o seguimento do apelo da empresa ao STF.